Eu falei, mano, eu falei. O bizarro mangá de Pokémon feito por fã, Festival of Champions. Eu sempre pensei em pegar, tipo, alguma mídia pra eu botar pra fazer. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente e apareça nos próximos vídeos. Falou. E, tipo, a minha versão dela. Mas, tipo, trabalho demais e, tipo, eu tô fazendo o trabalho do autor aqui. Vamos lá. Se você acompanha o canal faz um tempo, você deve estar ligado que uns meses atrás eu fiz uma review falando sobre Tomou flag. Uma merda isso. Por causa disso que eu disse que fazer vídeo de anime ou de, tipo, mangá é uma merda no YouTube. o mangá de Pokémon inteiro. Ou quase inteiro. E eu tinha quase certeza de que o vídeo ia só flopar totalmente, mas pra minha surpresa, ele foi muito bem. Bem ao ponto de pegar view até hoje. O bagulho é que eu pensei que ia ficar por aí. Eu não tinha mais nada pra comentar sobre o mangá, fora algumas comparações à história dele com a dos jogos. Mas desde que eu soltei esse vídeo, muita gente seguia me pedindo pra falar sobre um tal de Pokémon Festival of Champions. Um mangá feito por fã, que é dito ser a melhor mídia de Pokémon já feita. Ou algo do tipo. O problema é que eu não tinha interesse nenhum em falar sobre mangá de novo, então eu fui meio que levando, empurrando com a barriga, mas sempre com a ideia guardada lá no fundo do bloco de notas. Ou do Windows, no caso. Até que numa bela madrugada, chuvosa e sem luz em casa, eu decidi finalmente dar uma chance e ler esse bagulho. Então hoje eu trago pra vocês uma review de alguém que não tinha expectativa nenhuma em cima desse mangá, mas que se surpreendeu no final das contas. Com vocês, Pokémon Festival of Champions. Às vezes é mais interessante que você seja mídia original por causa que o fã, ele é fã, né? Diferente de fanboy, ele vai lá. Quer dizer, sim, diferente de fanboy, porque fanboy ele defende qualquer merda que os atores originais fazem. O fã de verdade ele vai lá e faz um bagulho interessante, tirando tudo que tem de bom e, e ampliando ele, tirando tudo que tem de ruim e fazendo algo decente com a obra. É muito interessante. Minha relação com esse mangá já começou confusa quando o site que eu usei pra ler tinha o capítulo 0, depois o 0.1. E eu pensei, beleza, deve ser porque é prólogo, né? Até eu dar de cara com o capítulo 3,5 e depois 14.1 e 2. Acontece muito. Mas bom, aqui pelo menos não tá cheio de erro de tradução pra um lado e pro outro, né? Não é Pokémon, fim. Ah, não. Pera. Normalmente ela é bem tranquila, mas às vezes ela diz algumas coisas bem maduras. Boa, filha da puta. Vamos lá. Eu vou tentar não dar muito spoiler da história, tipo, nos mínimos. Eu odiava quando os caras ficavam enchendo o saco falando da tradução, mas tipo, a tradução de, sei lá, anime hoje em dia tá insalubre. Mas estão fazendo. Foda-se, irmão. Antigamente os malucos iam lá, eles botavam em cima do episódio lá pra fazer o seguinte: botava lá a explicação da piada sobre a cena que tá passando. É a explicação de um termo que é usado, a explicação de uma. Dar um contexto de um bagulho em cima a parte de cima do episódio ou em cima da legenda. Hoje em dia não tem disso. Hoje em dia os malucos lá metem ar pra fazer o bagulho. Em cima da tradução em inglês. Os caras tá com preguiça hoje em dia, cara. Os caras não tá fazendo mais por amor, tá fazendo isso pra, sei lá. Tá traduzindo o bagulho pra aprender japonês. Ele sabe japonês, aí ele vai lá e traduz o bagulho em português sem precisar da legenda do episódio original. Tem que pesquisar ainda como que os caras vai lá e arrumam os episódios limpo, sem legenda e sem nada. Sei lá, eu mesmo tentar fazer minhas traduções. Detalhes, mas que vai ter um tantinho bom, vai. Então tá aí o aviso. Aqui a gente acompanha o Red, e a narrativa se passa na primeira geração, apesar de que sim, aparecem outros Pokémon e treinadores de jogos futuros, como o Steven, uma galera de Johto, o Flint e a Skyla. Só porque sim. Esse primeiro capítulo conta como o Red e o Pikachu dele se conheceram, e logo de cara você entende o porquê desse mangá ser um bagulho mais maduro. Nas primeiras páginas, a gente é recebido com um papinho sentimental de como o protagonista se sente perdido na vida, principalmente em relação aos amigos dele, o Green e a Blue. Também é a primeira vez que eu vejo um protagonista de Pokémon estudando. Eu nunca tinha visto isso na franquia. E do lado do Pikachu, a gente vê o passado trágico dele, de como ele era rejeitado pelo resto das Ratazana e maltratado pelo treinador que ele tinha. E maltratado no caso é pouco, o bichinho apanhava de chicote, viado.
Mas ele encontra com o Red, que cuida dele e mostra pra criaturinha o poder da amizade. Tava demorando. Da hora que eles se reencontram com o treinador antigo do Pikachu, e é aqui onde esse mangá mostra um lado mais realista do mundo Pokémon. Você acha o quê? Que eles vão ter uma batalha, né? Protagonismo, não sei o quê. Não, o maluco quase mata o Red e o Pikachu mesmo e foda-se. Oh, shit! Isso leva uma puta sequência maneira de quadros desenvolvendo o psicológico do Red, mostrando que aquele bagulho de protagonista corajoso e tal que a gente sempre vê, nessa história não vem do nada, já que ele teve que desenvolver isso na marra mesmo. E puta merda, olha essa arte. Enfim, eles voltam, descem o cacete no maluco lá, e por descem o cacete eu quero dizer... acho que esse maluco morreu. E bum, amigos para sempre. Mano. A propósito, sim, eles derrotam um bicho de terra com um golpe elétrico. Porque tá chovendo, né? Foda-se. O Onix do Brock mandou um salve. Com isso a gente conclui o prólogo. E daqui pra frente é onde a história começa de verdade. E eu fiquei surpreso em ver que ela já começa na Liga Pokémon. E toda a jornada do Red até lá é contada através de flashbacks. Mas relaxa, que aqui pelo menos eles são bem escritos. Quer dizer, Boa. se eu conseguir entender, eu tenho certeza que você também vai. Eu acho. O bagulho começa com uma introdução breve ao Red, a Misty Mas faz o bagulho mais porcos possível, eles não dão explicação direito. e a Blue, todos se qualificando pra poder participar da Liga Índigo. E eu achei maneiro que a relação desses Blue não! Leaf, caralho. dois é basicamente a mesma que a gente vê na saga Adventures e no anime também. Aparentemente a maior função na vida da Misty é servir de duplinha pro protagonista. O que aconteceu com a minha bicicleta, seu ego? Mas enfim, todo mundo se classifica, o Green aparece pra chamar o Red de bucha, e é isso. Todo mundo que importa devidamente apresentado. Mas antes do evento principal começar, a gente tem um festival de abertura, que é onde umas coisinhas importantes acontecem. Incluindo uma conversa entre o Green e a Blue, que em algum momento decide mostrar o Espion que ela tem pra ele. E aqui vai ser o primeiro momento onde o mangá vai mostrar a relação do Green tanto com os amigos quanto com os Pokémon dele. E também vai ser o primeiro momento onde essas porra de flashback vão foder meu roteiro. Hein? Basicamente, esse Espion aí era um Eevee que fazia parte da equipe do Green, junto com Raticate, Squirtle e uns outros aí. Porém, em algum momento durante a jornada, eles saem na mão com a equipe Rocket, e esse Raticate aí, mãe fodendo, morre. E esse evento Ei. vai ditar totalmente o Aí é futuro, canônico. tanto do Green, quanto da Blue, quanto da equipe dos dois inteira. Mas por hora, no presente, o Green só olha pro Espion e fala, foda-se e vai embora. E fica falando Green certinho assim toda hora, é chato, hein? Bom, a partir de agora vai ser Red e Green. E se alguém reclamar, eu mudo pra Renato e Gustavo, ok? Enfim, história que segue. Mas não antes de eu reclamar desse furo que eu percebi no roteiro. O evento principal da liga é composto por 16 participantes, incluindo a Elite Four. Ou seja, a gente vai ter as oitavas de final, as quartas, a semifinal e a última luta, né? Porém, o Lance do nada fala pro Red a seguinte frase: quando as semifinais forem completas, apenas 12 participantes irão permanecer. Agora me fala, como que você pode ter 12 participantes nas semifinais de um torneio mata-mata? Como é que deixaram esse cara virar campeão, mano? Ele não sabe nem como é que o torneio funciona. De qualquer forma, o primeiro bloco de batalhas é o seguinte: Red vs Misty, Green vs Karen, Blue vs Skylar, Steven vs um cara aleatório e o resto a gente não vê. Interessante que, apesar de ser um incompetente, o Lance pelo menos tem conhecimento de que o Red foi responsável por ter derrotado a equipe Rocket, então... né? Tá aí o crédito. Ah, e aliás, o time deles parece com isso. Enfim, primeira batalha, Red vs Misty. Eu não tenho muito o que comentar sobre ela, apesar da arte ser muito foda. Tem água pra todo lado, um monte de pose dinâmica e a Misty parece um personagem O bagulho mais random possível e não faz a sua própria obra, mano. de Jojo. O único bagulho que me incomoda é que enquanto todo mundo usa roupinha baseada nos jogos, a Misty é a única que se veste assim. Tipo, eu entendo que ela sempre foi de usar roupa curta, mas também não é pra tanto, né? Afinal... Essa é criança, Ronaldo! A minha é criança! Calma aí. Sim, mas Também não é pra tanto, Eu né? já usava nessa merda. Afinal... Mas o Ed é mais novo, né? Bem, é só por sorte que uma criança que nem chegou... Mano... Claramente a plateia não liga pra ele. Ronaldo! A minha é criança! Enfim, o Red obviamente ganha e a próxima luta é só a mais Ed de todas. Green vs Karen. Você não sabe quem é Karen, né? É essa mulher aqui de Johto. Vai, cara, vai. E antes da batalha, por que não mais um pouquinho de flashback, né? A história desenvolve um pouquinho mais como era a relação do Green com os Pokémon dele antes do campeonato, mostrando pra gente que, apesar de ser um babaca, ele pelo menos era legal com a equipe dele. Porém, depois do incidente com a equipe Rocket, o Raticate dele foi de base...
E a Ivy, que andava com ele pra lá e pra cá, entrou em depressão e perdeu o interesse em batalhas. E por isso, Green decidiu trocar ela com a Blue, marcando o início de um grande amadurecimento pra um e a fase Ed do outro. O que antes era só arrogância do Green, agora virou tipo, ui, busca o poder e foda-se sentimentos, Rock wins. E meu Deus, como eu quero ver esse moleque apanhando. E caralho, essa batalha é interessante por alguns motivos. De um lado, o adolescente Ed rebelde, do outro, uma especialista em Pokémon tipo Dark. Adolescente de 12 anos. Acho que já dá pra saber o que esperar daqui, né? Pode chupar o teu pai. Essa luta é uma ótima deixa pra comentar um pouco sobre a arte desse mangá. É da hora reparar que enquanto no anime, na série Adventures, os Pokémon são tudo fofinho, comportado e não sei o que, aqui fora se parecerem com isso, eles real se comportam que nem uns bichos. Olha isso, o Pikachu caga. Mesmo não sendo muito a minha vibe, eu acho o traço desse mangá maneiro, porém muito longe de perfeito. Tipo, os cenários são impecáveis e tudo é muito bem detalhado, mas também tem muita escolha de design que me deixa meio incomodado ali no meio. O polvo Como vai da fazer uma escolha de Pikachu. design diferente? Eles têm que deixar o traço mais, tipo... É que tem que lembrar que também que eles fazem rasterização, eles têm que usar também o... Como que eles chamam lá? Eles têm que fazer os tracejados pra fazer as sombras. Já que, pô, é meio pai, você vai lá e taca uma tinta preta no bagulho e só fazer o contorno dos negócios. Não, esse cara tem que ir lá e fazer os traços, tem que fazer os riscos pra tentar fazer o contorno junto do, sei lá, da impressão de sombras em certa parte do corpo. Sombra dentro do olho, sombra fora do olho, sombra tipo, dentro do casco, entre os vãos. O cara tem que fazer o bagulho assim. Eu esqueci qual que é o termo que eles usam. Rachadura. Rachura, porra. Rachura. Eles têm que fazer as rachuras assim. Aí não tem como mudar muito o design. Quer dizer, eles têm que mudar o design, senão vai fazer o quê? Vai ficar que nem um Adventures. É o bagulho slim, flat. Tem rastreio, sem rachadura. Aí fica pobre. Suja. Essa brisa de tornar os Pokémon mais realista até parece uma ideia maneira a princípio, até você notar Não. o quão inconsistentes. O Pokémon Detetive funciona bem por causa que eles fazem o bagulho rápido, tipo, as animações rápidas. Imagina se fosse tudo lento os episódios. Ou, tipo, se eles ficassem focando nos Pokémon. Você acaba deixando as coisas. Ace Detective? Você tem que pensar muito bem antes de mudar o art style de alguma coisa de forma tão drástica, justamente pra evitar discrepância. Foi como eu disse naquele vídeo que eu falei sobre... Naquele vídeo lá de concept art. Tipo, com a merda como que eles tentaram passar o Typhlosion do 2D pro 3D. Ficou parecendo um bicho... O Typhlosion como se chama? Sei lá, um bicho pelado lá. Muito paia, ficou feio pra caralho nos jogos de 3D, o Typhlosion. Por exemplo, olha o Arcanine do Green. Zica, né? Agora olha o resto do time dele. Fica destoante. Mas ele faz isso por causa que, bom, painel grande, tem que diminuir o detalhe. De perto, ou tipo em cena de ação, tem que melhorar o detalhe. Até porque até Jojo faz isso às vezes, quando tipo vai trocar pra cena de luta. Principalmente no anime, por causa que sabe como que é a animação. Tem aquele bagulho lá de... Eles trocam a esquematização de cores pra fazer a intensidade das batalhas. É a mesma coisa no mangá, pô. Deu pra entender minha brisa? Quando o mangá ilustra algo de forma mais detalhada, mas sem se passar demais, fica muito zica. Mas pra mim essa batalha mostra que existe uma linha entre tornar alguma coisa meio assustadora e só muito Ed. Enfim, o que eu tava falando mesmo? O Green vence a batalha, dá uma de cuzão pra cima dos amigos e puta que pariu, como eu odeio esse moleque. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Devia ter uma lei. Próxima luta. E essa aqui é de macho de verdade. Skyla vs Blue. Que foi? Eu tô falando sério. Por que a tela tá escurecendo? Não, pera, volta aqui. Opa, passando aqui no meio do vídeo pra te lembrar de me ouvir no Spotify e se tornar membro aqui do canal. Afaste-se. Tá Afaste-se. Quer aproveitar as besteiras que eu posto por lá? Voltando. Afaste-se. Quando eu falo que esse arco é onde separam os meninos dos homens, eu não tô zoando, não. A Blue é disparada minha Pra personagem pegar esses bagulho mais nichado pra ler. favorita aqui. E eu achei muito maneiro ver a história dela se desenvolvendo. Antes da batalha, a gente tem mais uma... Tipo, ele fala Blue, mas tipo... A Leaf de Pokémon Fire Red Leaf tem história, tipo... De ela ser, sei lá, ter sido... Ela não ter pai nem mãe, ser órfã, não sei o que, foi lá e ela parte da equipe Rocket.
Eu não entendi isso direito, quase que eu não acompanho o mangá em nenhuma mídia extra de Pokémon além dos jogos. Pra mim, se não está dentro do jogo, não é canônico. Pilha de flashbacks, de novo sobre a morte do Raticate e a depressão da Eevee, porém, agora na visão da Blue. Desde pequena, ela sempre ficava só na sombra do Red e do Green, sem nem ter vontade de se tornar uma treinadora, ainda mais considerando o medo dela de tocar em Pokémon. Mas tudo isso muda quando a solidão começa a bater e ela decide catar o Bulbasauro que ficou sobrando e partiu jornada também. Eu só queria abrir um adendo aqui na pós-edição, que até o momento em que a Blue sai de viagem, ela tava trabalhando de graça como assistente do professor Carvalho, porque as funcionárias dele tava tudo de férias e, né? Olha que véio arrombado. Anyway, de começo a Blue era só uma pessoa alegre que queria conviver em paz com os Pokémon dela, até o momento em que ela recebe a Eevee e tudo muda. Raposa filha da puta me causou depressão. E é nesse momento onde essa mina demonstra ser a personagem mais humana dessa obra. Ela se sente insegura e começa a se questionar, porque fora não conseguir ajudar a Eevee, ela ainda falha em ajudar os amigos, já que ela não pôde fazer nada pra evitar o incidente da companhia Sylph, que é onde o Red batalha com o Giovanni e quase morre no processo. Eu tinha esquecido de falar dessa parte. Mas ela toma um choque de realidade quando percebe que os Pokémon dela se sentiam da mesma forma, e que é totalmente aceitável sentir um pouco de medo quando é você e teu sapo contra a porra da máfia, né? Enquanto a Eevee tava dormindo esse tempo todo por causa do trauma. Então a Blue decide entrar nos sonhos dela pra tirar o bichinho da depressão. Eu também não sei como, mas o bagulho funciona e boom, melhores amigas também. Depois disso, ela passa um tempo com o Red, e eles trocam uma ideia sobre como a morte do Raticate afetou na vida de ambos. E a Blue fica bêbada. Porque era pra ser uma piada, por causa que, tipo, nos jogos não é bem confirmado que o bicho morreu assim, mas, tipo, o Green troca. Por causa que tem diferenças no jogo. Dependendo do inicial que você escolhe, o seu rival vai lá e escolhe o outro que tem vantagem contra o seu. Aí o time também dele muda, não muda só o inicial. O tipo, muda 3 Pokémon do time dele. Aí os 2 são tipo fixos, aí outros 3 são de diferentes iniciais que escolhe. Aí vai lá e deve ter sido isso, só trocou o Pokémon só. Acontece até isso no pós-game do Pokémon Fire Red e Leaf Green. No pós-game que ele vai lá e troca pra, tipo, alguns Pokémons da nova geração, entre aspas, né? Como que o cara foi lá e botou como canônico? Nos jogos não é bem canônico, mas dá a entender que é isso também. De suco? Enfim, todo mundo dorme, dia seguinte, Eevee evolui. Porque aparentemente ela não podia fazer isso de noite, né? O que? Ela não queria virar um Umbreon, Pokémon racista do caralho. E assim a gente finaliza um ciclo de amadurecimento nesse capítulo. Eu achei muito maneiro o contraste entre o realismo e a fantasia aqui. E o desenvolvimento da Blue acontece de forma até que bem natural, pelo menos comparado ao resto. Esse deve ser o capítulo com menos batalha, e ainda assim é o melhor, pra tu ver o quão maneira a história é. E por falar em batalha, chega de flashback, a garota fofinha superou a depressão. Tá na hora de bater em gringo. É impressionante como a Blue consegue ser a melhor personagem até em batalha, porque a luta dela não se parece com isso. Ela se parece com isso. Eu queria muito que esse mangá tivesse explorado mais esse lado cômico, porque quando ele faz muito bem, ainda mais se tu considerar a tradução em português. Apesar de uns erros aqui e ali, a adaptação ficou muito bem feita. Eu só fico decepcionado que traduziram Thunderbolt como relâmpago ao invés de choque do trovão, mas de resto é irado. O Red manda um cala a boca vem pro pau. Golpe, mano, eu nunca jogo Pokémon traduzido com tradução de golpes também, é uma merda. Você vai lá e se confunde todo, não sabe qual que é qual. É muito ruim. Cala a boca, vem pro pau. E por falar em tradução e etc, deixa eu comentar um pouco sobre a oponente da Blue aqui, né? Nesse universo, a Skyla ainda não é líder de ginásio. E ainda não virou meme na internet também. Ainda é engraçado falar dessa porra. Porém, a piada dela ser gringa é de fato algo recorrente, porque ela vem de Nova, então ela é real tratada como a americana do rolê, até metendo uns inglês aqui e ali. O que parece interessante, a mina ser literalmente descrita como americana e falar um idioma diferente, né? Mas na real, isso quebrou totalmente a minha imersão, porque me fez pensar, se nesse universo existem continentes da vida real, eu vou presumir que cada região representa um país, assim como mas a gente isso é implícito nos jogos, tá acostumado na franquia, né? Então se os personagens da região de Nova falam inglês e os de Kanto falam japonês, isso implica duas coisas. Primeiro, que todo Pokémon da Skyla é bilíngue, porque ela só fala japonês durante o campeonato, e segundo que a América se chama América por causa desse cara aqui,
que no caso é europeu. O que implica o fato de que nesse universo, em algum momento, o Nova já foi uma colônia europeia. Fora o rolê de que a gente tem 4 regiões baseadas no Olha, mesmo não é país, bem então desse jeito, mas como é que fica isso aqui? Mas enfim, né? A Blue obviamente ganha, manda a gringa safada de volta pra terra dela, e é isso. Próxima batalha. Steven versus esse cara aí. Essa deve ser a batalha mais rápida do mangá. Primeiro porque não tem flashback, segundo porque ela é irrelevante. Pra início de conversa, o que esse cara tá fazendo aqui? E com uma mega evolução ainda por cima? Ô juiz, pode essa porra? Isso aqui é doping, hein? Enfim, o Steven obviamente oblitera o cara aleatório, como se ele tivesse alguma chance pra início de conversa. E com o final dessa luta, infelizmente, também chega a parte triste do vídeo. Onde eu tenho que dizer que isso foi tudo até onde eu li, porque no caso esse mangá nunca de fato acabou. Eu até procurei um capítulo que viesse depois desse, mas eu não achei. Então suponho que, sei lá, o autor cansou e foi trabalhar na obra. Na verdade, enquanto eu tô editando, sai um capítulo novo em japonês, tipo, semana passada. Mas eu não sei ler japonês, então vai tomar no cu. O que é chato, porque eu queria ver o final, mas por outro lado também, talvez tenha sido melhor acabar antes de, sei lá, ficar viajado demais, tá ligado? E é nessa nota agridoce que a gente chega na conclusão desse vídeo. Finalmente, eu não aguento mais ver texto preto e branco na minha tela. Quando me disseram que esse mangá era um bagulho mais maduro e não sei o que, eu não botei muita fé, já assumindo que fosse só por conta da violência mesmo. Mas eu descobri que o ponto forte de verdade desse mangá tá em demonstrar sentimentos, de forma que não foi feito por uma empresa, tá ligado? Devia ter uma lei. Ao mesmo tempo, a minha maior crítica é de que existe uma diferença entre uma obra ser algo mais maduro e só feita pra um público adulto. Porque, sendo sincero, meter uns palavrão, umas gotas de sangue, uma galera fumante na tua obra de Pokémon não faz ela parecer mais madura, só um pouquinho mais Ed mesmo. A propósito, qual o problema desse autor com gente fumando? Maluco esquisito. Deixa o cara, mano. Provavelmente o Astrid de 14 anos veria muito mais graça nisso do que eu vejo hoje em dia. Porque, convenhamos, um público maduro de verdade tá pouco se fudendo pra sangue, violência. Ó que Demônio, filha de uma puta. Não, ninguém tá nem aí, tá ligado? Homem que é homem de verdade quer ver a garotinha de anime superando a depressão, tá ligado? Então, no final das contas, sim, eu curti esse mangá. Mas eu não achei a melhor mídia de Pokémon já feita. Eu não acho nem válido uma comparação entre esse mangá e a série Adventures, por exemplo, porque são duas propostas totalmente diferentes. Às vezes até abordando os mesmos temas, porém de formas diferentes. E isso não quer dizer que uma coisa é melhor ou pior que a outra, apenas que elas são diferentes, porra. E o que você achou desse mangá? Entraria em depressão junto com essa garotinha? Deixa aí nos comentários, porque eu não aguento mais ver a imagem preta e branca na minha frente. Pelo amor de Deus, é isso, rapaziada. Mas não antes da sessão final desse vídeo, né? Bora responder umas perguntas de vocês. E dessa vez eu peguei algumas do Instagram. Não, afaste, tá bom. Cara, eu não gosto de fazer isso. E isso não é uma hiperbole, mas eu estou escrevendo uma fanfic de Pokémon. Só pra passar o tempo mesmo. E se algum momento eu quisesse ler, tá... calma, não é uma história de crinjola como já está acostumado vindo daqui. Wattpad, Pokémon Amber Red, pega a região de Kanto, foda-se. Tá. Ok, eu acho que entendo o seu ponto, principalmente na questão de regiões japonesas de Pokémon. Mas eu imagino que haver um acordo político que forme o Japão que conhecemos, ou seja, parte de um país maior mesmo. Assim como pode ser Nova seja parte de uma região baseada no resto dos Estados Unidos, tirando o Alasca, pelo menos tem um acordo de... É bem isso. Tem que a região de Kanto e Johto, Johto não existe sem Kanto, então deve ser um... Tipo... Nós estamos fazendo o trabalho do autor aqui, então não tem muito o que falar dessa merda.